Mais uma vez, bom dia para todo mundo, bom dia para quem entrou quase há pouco, né? Eu estava explicando algumas coisas que depois eu posso reexplicar novamente. Bora dar continuidade em relação à nossa aula. Hoje, no caso, a gente vai falar de um assunto bem interessante, que o nome dele é brainstorming, tá? O que é que seria esse brainstorming? Nessa imagem, tá, já está contando tudo, tá? Primeiro de tudo que aqui ela está contando a parte mais científica, né? Estudos mais científicos, aonde tem aquele mecanismo daquela pegada que é você fazendo daquela forma que vai dar certo, tá? Geralmente, quando a gente entra no setor administrativo, a gente já sabe de algumas estratégias. Exemplo, tipos de formatações que deve utilizar, quais são os pacotes de escritórios que vamos utilizar, formatação relacionado a arquivos, né? Vamos supor, se é um arquivo que está precisando de normas ABNT, aí você vai lá e faz toda aquela configuração. A sua equipe também tem que contribuir muito, tá? Porque o setor administrativo se baseia muito na equipe, tá? Não é só uma pessoa que tem que fazer algo. É parte, sim, certo, do supervisor, sempre ter e manter, primeiro de tudo, a sanidade mental, obviamente, de todos os funcionários, porque o setor administrativo trabalha muito com a cabeça, né? Aonde você vai ter que pensar em várias estratégias, pensar naquela reunião que aconteceu, pensar naquele problema para arranjar a solução, sempre tem que ter isso. No outro lado, que vocês veem, ó, tá algo mais colorido, que é justamente a sua ideia fluindo, tá? Ou seja, juntando o útil ao agradável. Quando eu trabalho no setor administrativo e utilizo a técnica, tá, de brainstorming, ele vai tornar algo mais propício, algo mais fácil para mim. Por quê? Quando eu tenho uma ideia em cima de um problema e aquela ideia é nova, ela tende sempre a fluir, tá? Principalmente se você é só um funcionário ali que faz parte de uma equipe, aonde o seu chefe naquele exato momento não conseguiu ter aquela ideia favorável e você conseguiu, você automaticamente você se torna, tá, uma peça-chave dentro daquela sua equipe, tá? Então, o brainstorming ele vai te proporcionar isso. Primeiro de tudo, uma ideia nova que você vai ter que ter. Todo mundo que trabalha em equipe, é estilo essa engrenagem aqui, ó. Todo mundo vai ter que contribuir, todo mundo vai ter que girar conforme tá se pedindo. A partir do momento que você tem sua equipe, aonde todos não conseguem desenvolver uma técnica legal, tá? Ou seja, uma ideia legal para sempre ali os seus arquivos, o seu andamento, ali a atividade está sempre ativa, significa que aquela peça ela vai começar a dar problema, tá? E é o que o brainstorming não deixa, certo? É essa peça dar problema. Bora lá. A técnica de brainstorming é muito simples. Primeiro, ela estimula, no caso, as ideias, certo? Que é o principal, e as soluções criativas por meio de discussão em grupo. Sempre tem que ter a discussão em grupo. A gente tem mania de achar que discussão é uma briga, e é totalmente errado, tá? Discussão é aonde todo mundo discute sobre algo, aonde cada um mostra sua opinião ali dentro de um grupo, tá? É um processo por meio do qual o grupo tende a encontrar sempre soluções específicas. Resumo da ópera. Eu estou em um grupo aonde aquele meu grupo, ele sempre vai ter que estar em sincronismo. Sincronismo como? Existem algumas técnicas, tá? E essas técnicas é desde as antigas, que a gente aprende a trabalhar em equipe e mostrar sempre a nossa opinião. A primeira, quando se trata de reuniões, tá, dentro de uma empresa, a maioria das reuniões ela parte, tá, do grupo administrativo. Por quê? É responsabilidade do grupo administrativo saber como é que está o andamento da empresa ao todo, certo? Segundo, o grupo administrativo é ele que detecta problemas. Exemplo, por que que o setor RH ele não está 100%?
Aí o setor administrativo vai ver qual é a melhor técnica para tratar ali aquele problema do setor administrativo. Ou, perdão, setor de RH. Aí, por que que a empresa, tá, que ano passado deu um lucro legal e nesse ano a empresa não está dando lucro? Aí o setor administrativo vai sentar com o setor financeiro, vai discutir sobre aquele problema. Ou seja, sempre ali o setor administrativo, ele está incluído, tá? No meio ali da empresa ao todo. Aí tem uma técnica que é o seguinte. Primeiro começa com reuniões. Cada reunião, tá? Setor administrativo só, setor administrativo e o setor X. Setor administrativo e a empresa toda é para elaborar estratégias diferenciadas, tá? Nessas estratégias é aonde se enxerga o modo eliminação das pessoas. Eis o motivo do análise SWOT que vocês viram na aula passada, tá? Esse análise ele vai fazer com que a empresa enxergue melhor como é que está. Visão de empresa, visão de funcionário. Beleza? Tem outra técnica que é justamente desses papelzinhos aqui. Esses papelzinhos que no caso são os velhos post-its, tá? Geralmente as pessoas gostam de trabalhar com cores. Exemplo, na segunda-feira é a cor rosa, na terça-feira é a cor azul, na quarta-feira é o laranja, na quinta-feira é o verde, certo? Professora, tem ali uma base de cores padrões que a empresa oferece? Não, cada empresa tem sua própria estratégia, tá? O que é que significa esses post-its? São ideias diferentes, tá? Toda reunião, todo departamento vai surgir uma ideia nova. Esse surgimento de ideias dá-se o nome de brainstorming, tá? Aonde você vai ficar sempre alimentando esta parede, tá? Antigamente chamava essa parede, que no caso é um quadro, de Kanban. Hoje vocês irão ver que as técnicas estão diferentes. Toda empresa tem seu quadro, porém o quadro é atualizado, é moderno, e no caso você nem gruda mais nada, tá? Fica lá um slide à mostra, fica lá um holograma à mostra. Tirando isso, existe ainda o quadro antigo, que é onde você gruda papelzinhos, tá? Essa é uma técnica porque toda empresa tem os seus quadros, tá? Quadro de pincel, quadro de giz, não importa a forma de quadro. O que importa é o que está anotado naquele quadro. Toda reunião tem que ter anotações, toda ideia tem que ter anotações, e anotações de preferência com o nome da pessoa, de preferência, tá? Com a data que foi elaborado, com o dia que foi elaborado, sempre tem que ter essas informações para não se perder. Ou seja, você teve uma ideia nova, tá? De um problema que aconteceu ali dentro do seu setor. Então, você vai colocar lá, ó, reunião, tá? Marcada para o dia X com o funcionário X, Y e Z e deixa lá grudado. Por quê? A partir do momento que você vai se reeducando a colocar informativos, todo mundo vai ter que visualizar. Então, essa é uma estratégia, tá? Hoje, todo mundo sabe que está tudo atualizado e que isso fica por meio de e-mail. Se não é por meio de e-mail, é algum software específico, tá? Passando mais adiante, para que serve o brainstorming no setor administrativo? Ele serve como estímulo ao pensamento criativo, ao mesmo tempo em que funciona como dinâmica de grupo, é uma ferramenta administrativa e de inovação na empresa. Dentro do conceito de gestão de mudanças, é utilizado para encontrar novas ideias produtivas e eficientes. Prestem atenção, tá? Quando você está trabalhando em cima de técnicas novas, professor, qual é essa técnica nova que você está falando dentro de um setor administrativo? Bora lá, o setor administrativo trabalha com 10 pessoas, tá? Contando com o seu supervisor, beleza? Lá aconteceu o seguinte, eu vou pegar na pegada do malote do protocolo para vocês entenderem. Uma empresa multinacional, ela enviou para vocês um malote, tá? Que nesse malote vinha documentos.
documentos da empresa, tá? Qual é o documento da empresa? Vinha um contrato da empresa, vinha ofício da empresa, vinha circular da empresa, enfim, vinha documentos, tá? O que é que acontece? Lá o seu setor administrativo, ele não trabalha de maneira nenhuma com estagiário, com menor aprendiz, não trabalha nada disso. Todo mundo é funcionário. O que é que acontece? O funcionário principal, tá? Que no caso é aquele que era para fazer o recebimento de malote, ele simplesmente no dia ele faltou porque estava doente. Só porque ele faltou, aí o malote ficou lá na caixa de correios que tem na empresa, ficou durante uma semana, porque o funcionário não foi durante uma semana. Os 9 que sobrou lá, porque os 9 que sobrou, tirando um que é o seu chefe, a única coisa que ele quer saber é se tiver algum problema, ele está ali para resolver. Porque tirando isso, o restante é serviço de funcionário. Ou seja, os 8 funcionários fez as suas obrigações diárias, tá? Que é a parte de organização da empresa toda, papelada, enfim. Nem se ligou em pegar esse malote. Passou essa uma semana, quando foi na outra semana que o funcionário voltou para a empresa, a primeira coisa que ele foi ver foi a caixa de correios e ele viu que tinha um malote de uma semana atrás. Dentro desse malote havia justamente esse contrato, aonde o contrato ele só era a duração dele de 24 horas. Por quê? Porque era para o seu chefe ter visto esse contrato, ter assinado esse contrato, carimbado, mandava para os diretores para assinar e carimbar e automaticamente já enviava para outro canto, que no caso era outra empresa, para colher de novo as assinaturas, os carimbos, os selos, porque esse contrato, tá? Ele tinha um propósito maior. Aí o que é que acontece? Por os outros funcionários não estarem nem aí, a culpa caiu todinha para cima do setor administrativo, aonde o primeiro, tá, que levou um carão gigantesco do diretor foi o seu supervisor. Pode ter certeza que o carão que o seu supervisor levou, ele vai repassar para todos os funcionários. Qual foi o principal problema? Vai ter que fazer outra documentação. Ou seja, a empresa multinacional que enviou essa documentação, ela vai ter que fazer a documentação de novo, vai ter que assinar de novo, vai ter que enviar de novo, tudo isso por conta de você, que no caso é funcionário, que atrasou tudo. Bora lá para a técnica de brainstorming. A primeira técnica de brainstorming é o quê? Reunião. O seu supervisor, que é seu chefe, ele vai fazer uma reunião geral. Pode ter certeza que essa reunião geral com o seu setor não é benefício não, tá? É todo mundo levando o carão e sendo ameaçado. Segundo, outra técnica é ele passar a responsabilidade para todo mundo. Ou seja, se dentro do setor administrativo se existe um que faça só aquele serviço específico, todos irão fazer aquele mesmo serviço, ou seja, trabalho para todo mundo. Terceiro, se aconteceu isso dentro do seu setor administrativo, significa que os funcionários, eles não têm comunicação. Ou seja, bora lá para aquela engrenagemzinha. Para os funcionários terem comunicação, o que é que deve fazer? Olha a técnica de brainstorming entrando. Mostrar soluções do que pode fazer, ou seja, para trazer uma gestão de mudança para a sua produtividade se tornar mais eficiente dentro daquele grupo, tá? Então, neste exato momento, vão detectar se a metade do grupo se fala, se a metade do grupo não se fala, se aconteceu algum problema no grupo, porque a partir do momento que começa a identificar problemas, pode ter certeza que a engrenagem vai começar a girar normalmente. Exemplo, identificou que existe 4 pessoas de dentro do grupo, né, dentro da equipe, que está insatisfeita. A empresa, ela não vai sempre, tá, demitir de cara aquelas pessoas, não. Vai tentar melhorar aquelas pessoas. Então, vai chamar para conversa. Se vê que aquela conversa não funcionou, então os 4 estão demitidos, tem que entrar 4 novos
ali aonde vai te ajudar, ajudar a equipe a melhorar. Sempre é assim, tá? Sempre. Professora, mas por que que existe hoje em dia esse erro gigantesco das empresas sempre falar o seguinte: se tu não ajuda, tá, no caso, é eliminado, né, que é demitido. Hoje existe uma superpopulação. Cada dia que passa, existem jovens que estão mostrando mais disposição para trabalhar do que os próprios funcionários de antigamente. Se vocês repararem, a lei da aprendizagem ela está começando por 14 anos. Antigamente, na minha época, e é porque não é nem muito tempo, a gente só podia trabalhar no mínimo, com 16 anos, tá? E era assim um trabalho de no máximo 2 horinhas, 4 horinhas, para vocês terem noção. E realmente a galera preferia a galera de 17 já para 18 anos, tá? Hoje em dia a idade caiu. É muita gente querendo trabalhar. Então é por isso que tudo soa, tá? Aquela parte de, vai demitir, se não está satisfeito, pede para sair, sempre assim, tá? E, infelizmente isso vai encher até o saco de vocês quando vocês começarem a trabalhar, mas vocês vão ver que a realidade é mais ou menos essa. Beleza? Passando mais adiante, existem as ferramentas, tá? Para brainstorming. Gente, Vangage, Google Keep, Jamboard e Canva. São os quatro que hoje eu posso trabalhar a nível de brainstorming. Por quê? O Google Keep, ele trabalha estilo isso aqui que vocês estão vendo, tá? Com notas. Professora, para que servem essas notas? Primeiro de tudo que é lembrete, segundo que é organização, tá? Uma nota, ela sempre vai me ajudar a eu sempre lembrar de alguma coisa que eu acabei esquecendo. Qual é o problema do trabalho do setor administrativo? É você achar que decora tudo, tá? Então, a primeira técnica legal para se utilizar, tá, é com o próprio Google Keep. O Google Keep ele te dá a oportunidade de você sincronizar o seu e-mail, tá, no seu celular. E ele te dá a oportunidade de fazer um sincronismo, tá, de PC, que é computador, com o seu celular. Geralmente, quando a gente trabalha nas empresas, que cada um tem o seu computador, a gente faz esse sincronismo. Por quê? As informações, elas sempre vai ficar em dois lugares e vai ajudar bastante. Trabalhando com o Google Keep, tá? Que o propósito dele foi esse, hoje você consegue sempre ficar tendo lembretes, tá? No seu celular para supostas informações. Exemplo, o que foi que aconteceu na reunião, qual foi o dia que foi marcado alguma coisa, certo? Tudo isso através de lembrete que o Google Keep ele te dá. É bem interessante você ter no seu próprio celular essa instalação, tá? Porque vai te ajudar demais a você ser organizado. O OneGage, tá? E o Canva, eles são dois softwares online aonde ele te oferece templates, tá? Templates e layouts. O que é que acontece? Quando você trabalha dentro de uma organização, tem vez que você não tem tempo de montar lá no Google Planilhas, tá? Ali um relatório mais elaborado. Você não tem tempo de montar até mesmo uma tabela simples para você explicar, tá? Então, quando você utiliza essas duas ferramentas, elas já te dão relatórios prontos, cronogramas prontos, ergonogramas prontos, aonde você só vai fazer a troca de informações. O layout é muito bem elaborado. Entendam que dentro de um setor, tá? Quando você vai mostrar algum relatório, algum arquivo, principalmente de uma reunião, ele tem que ser bastante elaborado. E o Vangage, tá? Que pouquíssimas pessoas conhecem, ele vai te ajudar a fazer isso, essa elaboração, tá? O Canva, galera, todo mundo conhece. O Canva, no caso, ele é uma criação, tá? É como se você pegasse algo que você quisesse ainda montar. Ele é utilizado principalmente para você ter uma criatividade extra. Por mais que já venha coisas montadas,
tá? Mas o Canva, ele te dá a facilidade de você montar desde o zero informações que você queria fazer de uma forma rápida, vamos supor, no Google Documentos, tá? Ele te dá essa oportunidade. A diferença dele para o Vanguard é que, na minha opinião, tá? Eu acho o Vanguard bem mais elaborado do que o Canva para quando você está trabalhando com técnicas, tá? Com informações para setores. Existe o Jamboard, tá? Que é o que eu vou até mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem, tá? Já ouviram falar do Jamboard, mas ele é algo muito massa que o Google, tá? Ele deu essa inovada. O Jamboard para dentro de uma empresa, que no caso é para dentro de um setor administrativo, ele se tornou uma peça-chave. Ele é bem simples no manuseio, ele é bem fácil. Ele foi feito e foi criado justamente para telas touchscreen, tá? Para telas touch, como a gente chama. Ou seja, para celular e principalmente para TVs. O Jamboard, ele foi desenvolvido, tá? Junto com uma TV apropriada. Essa TV ela é de 4K para vocês terem noção. Ela é touch. Ela tem uma comunicação também de live, ou seja, ela é um quadro, entre aspas, totalmente tecnológico, totalmente desenvolvido e ela serve para justamente ter reuniões através de brainstorming. Eu apresento para vocês o Jamboard, aonde ele é bem simples no manuseio, certo? Que ele requer as principais informações. Ele trabalha com fundos, tá? Ele trabalha com fundo de quadro de giz, para vocês terem noção como ele é tecnológico. Ele trabalha com fundo azul, que dependendo, tá, do que você for fazer, o fundo azul ele requer novas técnicas e principalmente um pincel específico, tá? Ele trabalha com papel milimetrado, que é justamente aquele cheio de quadrinhos, aonde você pode fazer uma arte ou uma criação, ou então escrever para você não sair ali do padrão. E fora que ele tem o fundo dele branco, o fundo dele quadrado, ou seja, ele tem plano de fundo específicos para quando você quer trabalhar com reuniões específicas, beleza? Ele primeiro Ele tem também técnicas voltadas a tipos de caneta com coloração diferenciada. Eu posso trabalhar com pincel, posso trabalhar com marca-texto, posso trabalhar com marcador e posso trabalhar com caneta, tá? Ele tem um módulo apagar, que é a borracha, tem um módulo selecionar, que no caso é o nosso cursor de movimento, tá? Ele vem também com nota autoadesivo. Aí a gente entra até nas notas, tá? Do Keep, que ele pegou emprestado essa pequena atualização que um serzinho lá de dentro do Google fez e ele tornou algo mais atualizado com o Keep. Ele também trabalha em cima de imagens e ele trabalha também com laser, tá? Ou seja, professor, eu tenho tudo isso, tá? Praticamente na palma da minha mão, sim. O Jamboard ele foi desenvolvido principalmente para quem tem celulares, por conta que o funcionamento dele é muito melhor com touch, ou seja, com touchscreen, e justamente em cima de televisões desta forma. Professora, para que eu quero saber de Jamboard? Bora lá. Dentro de uma empresa administrativa e dentro de qualquer empresa, a tecnologia ela tem que ser 100%. Por quê? Quando uma tecnologia ela é 100%, ela torna mais satisfatório aquilo que você vai fazer. O Jamboard ela foi desenvolvida para você trabalhar com técnicas de brainstorming em cima de reuniões que a empresa oferece. Exemplo, seu setor administrativo está cheio de problema. As pessoas já têm problema. Ah, mais uma vez, aquela reunião chata, onde eu vou me sentar e vou escutar as pessoas falando, 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 falando. E hoje, para vocês terem noção, está tão atualizado, tão desenvolvido,
que você vai para uma sala onde existe uma tela que ela se conecta com você, uma tela que ela deixa outras pessoas participarem, porque ela trabalha com compartilhamento, ela trabalha com live, como nós estamos fazendo, e ainda ela trabalha com modo de organização. Beleza? Todo mundo entendeu, galera? Hoje o conteúdo de brainstorming, todo mundo entendeu o objetivo do Jamboard, do Vangage, do Google Keep. Todo mundo entendeu ou tem alguém ainda com dúvida? A Irla, o Davidson, Kelly, Gabriel, Ingrid. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida, alguém? Então, bora passar mais adiante, né? O que é que vocês irão fazer, tá? Todo mundo lembra que na aula passada vocês tiveram que fazer um plano de análise SWOT, tá? Esse plano de análise SWOT que vocês fizeram era referente aos problemas que estavam acontecendo ali dentro da sua empresa. Existe os problemas, tá? Vou colocar as notas para vocês verem como é. Eu vou trabalhar com notas específicas, tá? Hoje eu vou trabalhar com notas azuis para me informar sobre o primeiro que eu quero de problema. Vocês viram que na aula passada vocês trabalharam com problema com seu chefe, foi com seu chefe, foi desorganização, foi com várias outras informações que, no caso, de problema que aconteceu na aula passada, que vocês precisariam, no caso, fazer o análise SWOT lá do seu setor, tá? Professora, como é que eu mexo aqui com a nota? A partir do momento que você coloca informações, você salva ela, aparece outra nota. Se caso você não queira utilizar outra nota, você clica no espaço em branco. Aí a sua nota já fica aqui. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão montar para mim uma reunião, tá? Primeiro, essa reunião, ela vai ter os problemas da aula passada. Segundo, ela vai ter as soluções em cima desses problemas. Tudo isso em cima do Jamboard, tá? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Pois eu vou sair dessa sala que está finalizando o tempo, vou voltar novamente e explico bem melhor a atividade de vocês, tá?